Efésios 4, verso 9 e 10 diz assim: Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o verso 14: E o Verbo se fez carne e armou a sua tenda temporária entre nós. Amém? Os irmãos podem sentar. Os irmãos querem repetir comigo o tema da minha meditação de hoje? Para ver se você grava um pouco sobre o que eu quero falar hoje. Diz assim comigo, por favor: Natal sem graça. Trouxe a graça no meio da desgraça. Amém. Meus irmãos, a desgraça humana já estava instalada na terra. O Deus Criador põe o seu coração na miséria humana. Isso se chama misericórdia. Essa palavra é dividida em duas: miséria e cardia. Cardia é coração. E miséria é colocar... É a situação desgraçada do homem. Então, a misericórdia de Deus, ela é o colocar do coração de Deus na miséria humana. Mas Deus, veja bem, tem muita gente que tem misericórdia, mas não tem ação. Tem atitude, mas não tem ação. Tem muita gente que tem compaixão, mas não tem socorro. E Deus, Ele fez as duas coisas. Ele colocou o seu coração na miséria do homem, mas agora não somente isso, Ele vem participar dela. Deus coloca seu coração em nossa desgraça, mas Ele assume o corpo da nossa desgraça. E isso começa com o Natal, o nascimento. O Natal, preste atenção, é privilégio para os homens, mas é ultrajante para Deus. A humilhação de Jesus começa aqui. O nascimento de Jesus é motivo de alegria para nós, mas é humilhante para Ele. Deixar a sua glória, abrir mão de suas prerrogativas divinas para ficar enclausurado nas quatro paredes da limitação humana. Não é algo próprio da natureza divina isso. É humilhante. Mas não para por aí. Quando Ele se humilhou ao vestir a nossa carne, Ele veio também ao ventre de uma moça pobre, noiva de um trabalhador pobre, haja vista a oferta que eles levaram ao templo. Depois que Jesus nasceu, a oferta que a lei de Moisés exigia era um cordeiro para quem tivesse dinheiro, para quem fosse pobre era um casalzinho de pombinhas. E foi isso que eles levaram por serem pobres. Jesus, o Criador, o Todo-Poderoso, o dono, o feitor de todas as coisas, se resume a uma criatura. Ele se reduz a um embrião. E ele se coloca dentro do ventre de uma moça pobre, que não tinha dinheiro. Uma moça que havia nascido em Belém, mas que morava em Nazaré, porque no sul, onde ela tinha nascido, era lugar de rico. E ela vai morar nos lugares de pobre, no norte, em Nazaré. Ele vai lá, entra no ventre daquela mulher. Ele veio ao mais baixo setor econômico da sociedade. Porque de onde ele nascesse, ele resgataria dali para cima. Se ele nascesse de classe média, ele resgataria da classe média para cima. Não teria oportunidade para os pobres. Por isso que Paulo diz que ele desceu às partes mais baixas da terra. Mas aí não para também o seu rebaixamento. Os irmãos estejam atentos para você ver o que é Natal. Natal é sem graça.
Ele não para seu rebaixamento por aqui. Ele não nasceu entre médicos e parteiras. Não teve nenhuma assistência. Ele não teve nenhuma cama, nem mesmo uma casa. Sem cama, ele não teve nenhuma casa para que ele pudesse nascer. Para mostrar que ele era a casa, a habitação do Espírito Santo. Ele nasceu fora de qualquer casa. O Criador, ao assumir a natureza humana, não veio a nós dentro de uma casa, de um quarto requintado, nem mesmo de uma cama confortável. Desonradamente, ele teve o seu primeiro contato com o oxigênio, como qualquer ser humano, num estábulo de animais. Seus primeiros suspiros lhe traziam o odor de esterco. Natal é humilhação. É alegria, porque o Salvador da humanidade tinha que ser homem. Mas nenhum homem estava em condições de ser um Salvador. Por isso, quando o Salvador se faz homens, os homens devem alegrar-se. Pois ali chegava a solução do maior problema dos homens, o pecado. Mas para ele, que veio resolver o problema, tudo isso era desconcertante. Mas ele não se importou. Ele queria vir ao mais baixo nível que existia para salvar o pior pecador. Só que a sua humilhação não para. Tem que continuar. Embora todos achassem que ele era apenas mais um homem que nasceu, ele mesmo sabia quem era e de onde tinha vindo, mas devia permanecer calado sobre isso. Revelar apenas as ovelhas perdidas do seu pai. Ele não podia fazer propagandas para ser reconhecido, não podia se ensoberbecer e se revoltar contra as pessoas que o rejeitavam. Não podia. Ao ser ameaçado ainda criança, teve que ser levado no colo dos seus pais, que fugiram a pé para o Egito. Ou no máximo, tinha um animal de carga. No máximo, talvez. A Bíblia não fala que eles tinham aquele jeguinho que fica lá nos desenhos que nós assistimos. A Bíblia diz: levantou-se José, pegou o menino e sua esposa e foi para o Egito. Não diz: albardou seu jumento. É muito provável que até a pé eles fugiram da primeira perseguição que aquele menino passou. Cresceu no norte de Israel, entre os rejeitados. Ali estava Jesus, não no sul, onde os aristocratas moravam e rejeitavam os do norte. Região da Galileia, não da Judéia, em Nazaré, entre as divisas das terras de Samaria, entre os rejeitados. Auxiliar de carpinteiro, trabalhou nisso até assumir sua vocação aos 30 anos de idade. Perdeu seu pai ainda jovem e assumiu o trabalho dele para sustentar sua mãe e seus irmãos. Essa vergonha que o Criador passou como homem, continua. Continua porque ele vai até o Rio Jordão, onde os pecadores eram batizados pelo seu primo. Ele se identifica com os pecadores quando se batiza. Ele vai cumprir toda a justiça. E para que toda a justiça se cumpra, ele deve se identificar com os pecadores. Ele deve se identificar com os nossos pecados. Seu primo sabia que ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas não sabia de que maneira isso aconteceria. Por isso, tenta impedir o batismo dele, visto que ele não tinha pecado. O primo de Jesus não sabia da identificação. Para salvar pecadores, ele tinha que entrar na lama do pecado onde os pecadores estavam. Mesmo assim, não parou de se humilhar. O Espírito o leva ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando jejua 40 dias e 40 noites, sente o que jamais havia sentido em toda a eternidade: fome. O Criador, o supridor da raça humana,
supridor dos animais, supridor de tudo que criou, agora sente necessidade de ser suprido. Está fraco, tem tonturas, náuseas, está enfraquecido, assentado no deserto, quente demais de dia e frio demais à noite. Estômago vazio, mal-estar. E do lado dele um oportunista, que faz da nossa desgraça uma oportunidade para nos tentar, para nos levar a pegar um atalho. E diz para Jesus: pega um atalho. Não é fome que você está sentindo e não tem poder? Por que não transforma as pedras em pães? Resolve seu problema. Esta era a proposta maligna. Resolva seu problema. Mas ele não veio resolver o seu problema. Ele veio resolver o nosso problema. E não existe atalhos para isso. Não existe um caminho mais curto. Não há desvios. Não se muda o plano. Não se muda a rota. Não há alternativa. E Jesus sabia disso. Com toda submissão e dependência, ele trilha o caminho estabelecido pelo Pai. Mas a humilhação dele não para. Isso é Natal. Natal é uma desfeita que ele se fez. Uma desfeita que ele quis passar por nossa causa. A humilhação dele não para porque, mesmo escolhendo discípulos, os reconhecidos rabinos da época não o reconhecem como mestre. Exceto alguns poucos que o reconheciam, mas ainda pelo motivo errado. Ou seja, só pode ser de Deus se fizer sinais e milagres. Então o Senhor é de Deus, porque o Senhor faz sinais e milagres. Mas ele não se deixa levar pela admiração errada dos pecadores. Ele traz de volta o foco. Ele não quer glamour. Ele não quer ser reconhecido pelos milagres que ele faz. Então ele não permite que as palavras daquele rabino desviem seu foco, como o diabo tentou desviar seu foco no deserto. Agora não está mais o diabo em espírito presente, tentando Jesus de uma forma direta, mas utilizando pessoas para tentarem Jesus. Que bom, Nicodemos, que você me reconhece como alguém de Deus, até que enfim alguém para ver meus sinais e saber que eu sou de Deus. Não, ele não veio para se exibir. Ele mantém o foco. E ele diz para aquele rabino que os homens precisam nascer de novo, senão não podem entrar no reino que ele veio instalar. Seu primo que o havia batizado agora está preso. E o próprio primo de Jesus, que sabia que ele era o Cordeiro de Deus lá no batismo, lá na prisão, frustrado, chega a cogitar a possibilidade de que Jesus não era o esperado. Mas ele manda um recado para o seu primo, dizendo a João que bem-aventurado será aquele que não tropeçar nele. Jesus está lembrando do Salmo 118, verso 22, que dizia que a pedra que foi rejeitada pelos homens veio a ser a principal pedra de esquina. Rejeitado, humilhado, mas sem essa pedra não haveria a maior construção de todos os tempos, que é a igreja. E Jesus dizia: não tropecem em mim. Ele dizia aos judeus: senão vocês serão despedaçados. E se eu cair sobre vocês, pior ainda, vocês serão reduzidos a pó. Jesus está dizendo: é melhor que vocês caiam sobre mim do que eu cair sobre vocês. Porque aqueles que caem sobre ele são construídos, e os que ele cai por cima são destruídos. Seus milagres faziam com que
as multidões se maravilhassem. Mas eles entendiam errado. Ele não era um mágico que veio para entreter as pessoas. Jesus não era um palhaço que ficava no picadeiro chamando a atenção das pessoas com seus milagres, como querem hoje os caçadores de milagres, os neopentecostais, os que buscam Jesus por causa de milagres em sua vida. Jesus não é um palhaço de circo. Jesus não é um mágico que pratica entretenimentos para distrair as pessoas da sua realidade. Não! Seus sinais externos eram comprovações do que ele podia fazer internamente no homem. Ao curar o enfermo, ele estava dizendo que podia curar a alma do enfermo. Ao expulsar um espírito mau, ele estava dizendo que o Senhor é Ele, até daquele que oprime o homem. Ao ressuscitar o morto, ele estava dizendo que Ele é a verdadeira e eterna vida. Os demônios sabiam disso. E muitas vezes exclamavam com alta voz sua identidade e o seu poder, mas ele os mandava calar. As multidões, maravilhadas com seus prodígios, não suportavam seus sermões. Por quê? Não valia a pena seguir a Jesus que pregava duro daquele jeito para receber uma bênção? Não, os egoístas não se importam. Os egoístas querem sua bênção e não o discurso. Os egoístas querem aquilo que Deus pode lhes dar, que eles estão mais interessados, mas não querem ouvir uma só palavra daquilo que Ele tem a dizer. Achavam duro o seu discurso e insuportável, e o abandonavam. A popularidade dele vai caindo. Quando os caçadores de milagres encontravam um paradoxo em seu discurso. Como pode um homem com tanto poder não querer ser o nosso rei? Mas ele queria. Eles não sabiam que ele veio para humilhação e sua exaltação não podia ser própria. Ele não veio para exaltar a si mesmo. Essa exaltação tinha que ser proveniente do Pai. Um dia ele disse para os judeus: qualquer que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Falava dele mesmo. Eu me humilhei. Vocês não conhecem a minha história, vocês não sabem onde eu nasci. Tá bom, chega de tanta humilhação. Não para. Porque perto do fim da sua vida, ele entra na cidade de Jerusalém, mas não escolhe nenhum cavalo para montar. Ele não escolhe pompas de um rei, mas sim um jumentinho, e cumpre a profecia de Zacarias 9:9, que diz: eis aí, Sião, alegra-te, filha de Jerusalém, o teu rei, ele vem montado num jumentinho. Essa entrada de Jesus em Jerusalém era um motivo de piada. Quem queria se rebelar contra o imperador ou contra o governador que o imperador colocou lá em Jerusalém, que era Pilatos, deveria ter entrado num cavalo branco com uma túnica vermelha, desafiado as autoridades romanas e dizer: quem é que pode contra mim? Mas Jesus entra num jumentinho, no filhote de uma jumenta. Aquilo era motivo de piada, de humilhação. Era um mico que ele estava pagando. Mas a multidão ainda não entende. A multidão tem uma esperança errada sobre ele. Que homem é esse? Poderoso como é, monta num jumentinho. Não traz túnica, não traz pompas, não traz sinais de realeza. Vamos nós mesmos pegar as nossas túnicas e jogar no chão? Fizeram aquela fileira de túnicas, de mantos. Pegaram ramos de palmeiras, fizeram um grande estardalhaço
para que Jesus Cristo entrasse pelos portões da cidade, e eles gritavam cada vez mais alto: bendito que vem em nome do Senhor, mas com um coração político, um coração manchado por vingança, querendo vindicar a honra do antigo povo de Israel, tão heróico quanto nos tempos de Davi. E Jesus não se importa com aqueles gritos. Porque aquelas mesmas pessoas, quando veem que Jesus não cumpre a expectativa deles, logo mais tarde gritam: crucifica-o. Jesus não se ilude. E ali na cidade, mesmo tendo ele batido contra os mercadores no templo, não atendeu à expectativa do povo que lhe seguia. Debateu com autoridades religiosas dentro da capital de Israel. Expôs a podridão deles, angariou a antipatia de todos e foi abandonado quase por completo. Mas ele marchava para o seu plano, o de salvar os homens, inimigos de Deus, os que o rejeitavam. E este plano só poderia ser realizado com a mais dura pena, que é a morte. Todos o abandonam. Somente agora 12 discípulos, 12 homens acreditam nele. E dentro de uma casa que ele já havia combinado com o dono da casa, para estar ali para fazer a última ceia com os seus discípulos, ele demonstra mais uma vez sua humilhação. Ele tira sua túnica, cinge-se de uma toalha, enche uma bacia de água e faz o trabalho de um escravo. Quando combinou com o dono da casa, Jesus disse: não quero ninguém lá, somente eu e meus discípulos. Nem o próprio escravo daquela casa estava ali para poder fazer essa ação. Todos saíram, somente Jesus e seus discípulos. E quem assume o papel de escravo naquela casa é ele, porque isto é Natal, é se humilhar. E ele lavou os pés dos seus hóspedes. Imagina você, Isaías chamava ele de servo do Senhor, e de fato ele foi. O homem que acalmou tempestades, caminhou sobre as águas, foi transfigurado em glória, agora está ali na última ceia, olhando dentro dos olhos daqueles que haveriam de abandoná-lo mais tarde, e de um que haveria de traí-lo. Pega o pão naquela noite, parte, dizendo que assim será feito com seu corpo, mas não tem problema. Ele é o pão partido que gerou o corpo místico, a igreja. Seu corpo rasgado e defeituoso na cruz produziu o corpo mais unido e perfeito de todos os tempos, o corpo espiritual de Cristo, sua igreja, o seu complemento. Ao orar, agoniado no jardim, ele sente suas glândulas de suor se romper e sair filetes de sangue de seus poros. Precisa do conforto de um anjo, porque seus discípulos dormem. Disseram que jamais o abandonariam, mas ele está ali só, num tremendo confronto em experimentar a separação de Deus por nossa causa. Ele ora e pede ao Pai que lhe afaste aquele cálice. Mas enfim, ele se sujeita à vontade do Pai. Ali mesmo, naquela madrugada, ele é preso pelos guardas do templo, indicado pelo beijo de um dos seus seguidores. Sua humilhação agora passa para o nível físico e moral, onde ele é torturado, espancado, cabisbaixo, flagelado, envergonhado. O homem que perdoou pecadores, publicanos e prostitutas, agora está ali exposto, nu e envergonhado perante o tribunal injusto e mancomunado de homens corruptos que se colocam como juízes diante daquele que haverá de julgar os vivos e os mortos.
passa por 3 tribunais. Dos judeus, que era o Sinédrio, o de Pilatos, que era o Pretório, e o de Herodes, que passeava em Jerusalém. Nem lá ele era para estar lá na Galiléia. Porque ele mandava somente naquela região onde Jesus fora criado. Quem mandava no sul era Pilatos, no Pretório. E Jesus foi ali. Os judeus no Sinédrio inventam um pecado para Jesus, subornam testemunhas para dizer que Jesus havia blasfemado, a fim de que pudesse ser morto por apedrejamento segundo a lei de Moisés. Mas seu testemunho se contradiz, diz a palavra. Mesmo assim, eles forçam Jesus sob juramento a dizer se ele de fato era o rei, se ele era filho de Deus, e Jesus diz: sim, eu sou. E então eles dizem: não precisamos mais de testemunha, porque ele blasfemou com a própria boca. Vamos apedrejá-lo, mas Israel, sob domínio romano, não podia executar pena de morte. Então eles apelam para aquele que representava Roma na cidade de Jerusalém, que era Pilatos. Ao chegar em Pilatos não vê em Jesus culpa nenhuma. Mas quando sabe que Jesus é galileu, envia para Herodes, porque ele era da comarca de Herodes. E Herodes apenas escarnece dele, pede para ele fazer alguns milagres, mas Jesus se mantém calado. Então ele escarnece de Jesus, zomba de Jesus, fala palavras de blasfêmia contra Jesus e manda de volta para Pilatos. Nas mãos de Pilatos, Jesus Cristo olha para aquele governador e, por não dizer nenhuma palavra, o governador o ameaça e diz: você sabe que tenho poder para te soltar ou para te matar? E Jesus diz a ele: nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Ele quer dizer: eu te dei autoridade para você fazer o que você vai fazer comigo, porque eu quero salvar os pecadores. O Santo, o Criador, o Perfeito, abrir mão de sua autoridade e entregar a um homem corrupto, a um vendilhão, a um homem que estava interessado apenas em manter-se no poder como Pilatos. E Jesus se submete a ele. Pode me executar, porque eu quero dar a minha vida. Pilatos então entrega Jesus aos carrascos. Os açoites rasgam a sua carne, como grandes sulcos feitos por um arado na terra. Essas listas que estão nas costas de Jesus, todavia, diz o profeta, são como trilhas que nos levam a Deus. Essas feridas são a nossa cura. Esse castigo é a nossa paz. Os carrascos nem sabiam por que estavam surrando, mas ele sabia que a ira de Deus começava a manifestar-se sobre si. E a humilhação dele não para. Vai ao mais baixo nível de condenação capital da época. Não bastava ser condenado à morte, tinha que ser a pior das mortes, a crucificação. Ele foi até lá para alcançar o morto mais decomposto da humanidade pelo pecado. Era uma morte onde se sente a chegada do fim passo a passo. Nada escapa, qualquer dor, toda respiração, olhos frente a frente com a morte que se aproxima lentamente. Ali a própria morte é que tortura, porque carrega cada pedaço aos poucos. Que vergonha esse Natal! Que doloroso, que angustiante. A alegria de salvação para os homens jamais seria imaginada custar todo este preço. O sorriso dos pastores quando receberam a notícia do seu nascimento transforma-se em uma espada
que traspassa a alma da sua mãe e de todos os que começam a entender que o Natal não é tão bonito assim. No nascimento chegava o Salvador, mas na cruz chega a salvação. A manjedoura, feia, fétida, abandonada, já era um sinal de que as coisas não iam terminar tão alegres. O que nasceu entre animais, morre entre ladrões. E para mostrar a que veio, ainda salva um deles na última hora. A humilhação dele só termina dentro de um sepulcro. Deitado numa manjedoura, ele veio ao mundo e encerra sua humilhação deitado debaixo de uma pedra. Seu corpo inerte, dentro de uma tumba fria. Quem imaginaria que o Criador pudesse ser parado e imobilizado pela morte? Por que nascer então? Porque ele veio para morrer, e só morre quem nasce. O Natal apontava para a cruz. Ele só nasceu porque tinha que morrer. Não tinha como morrer sendo Deus sem se fazer homem. Tinha que identificar-se com os homens, e os homens nascem. Mas os homens nascem desejando viver e nada podem fazer contra a morte. Ele, porém, nasceu para morrer, e a morte nada podia fazer contra ele, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Ainda bem que o Natal termina na Páscoa. Cristo foi humilhado até o fundo do pior poço que a mente humana jamais imaginou. Ele deixou que tudo isso acontecesse e confiou que o Pai o exaltaria. Não seria abandonado no túmulo, como dizia o Salmo 16, verso 10. Não permitirá que o teu santo seja abandonado na cova e que ele veja corrupção. Ele confiou nesta promessa. E o Pai o exaltou, porque ele foi humilde, ele foi humilhado, ele foi rebaixado até a morte e morte de cruz. Então, o que aconteceu? Ao terceiro dia, o Deus Pai emprega todo o seu poder, toda a sua força, toda a sua energia, toda a sua autoridade, todo o seu domínio, toda a sua soberania, e arranca seus filhos das garras da humilhação. E o eleva até as alturas celestes, os mais altos céus. E de lá, Jesus enche todas as coisas. Ao subir, ele carrega também o cativeiro onde os homens se encontravam aprisionados. E concede dons aos homens. Deus o coloca à sua direita num trono de glória. Toda a sua humilhação foi recompensada. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. E ao nome dele se dobra todo o joelho de toda criatura, seja no céu, na terra ou de debaixo da terra. E toda língua proclama em uníssono que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! O Natal foi apenas o começo da humilhação de Cristo. Foi apenas o início da vergonha. O Natal é sem graça. Mas Jesus trouxe a graça no meio da nossa desgraça. O Natal é um paradoxo. Onde há vexame para o Criador, há alegria para os pecadores. O Natal nos mostra a nossa grande salvação através de sua grande humilhação. 2 Coríntios 8, 9, Paulo diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Feliz Natal é para pecadores que tiveram
a alma traspassada pela espada que traspassou o coração da mãe dele. Não tem graça nenhuma o Criador se humilhar. Mas a graça era o que nós carecíamos. O mundo em desgraça precisava da graça. E Jesus se faz desgraça para nos trazer graça. Não sei se eu vou sorrir ou chorar. Ainda bem que Ele nos deu um novo coração, para que nós compreendamos a pior desgraça que nós éramos, e por meio deste grande presente que Deus nos deu, nós pudéssemos ter hoje uma outra vida, uma outra visão sobre as coisas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu esse presente de Natal para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que a nossa alegria de Natal seja escondida debaixo de todo esse constrangimento que o nosso Salvador se submeteu voluntariamente por nós. Eu tenho que celebrar a minha salvação, mas Ele não tinha nada que celebrar da sua humilhação. É por isso que vamos chegar pobres ao céu. É por isso que vamos chegar sem nada, de mãos vazias, porque a oferta não é nossa. Foi o Pai que ofertou. Pecadores desamparados precisavam de uma oferta. Eles não tinham o que oferecer. Tudo era imundo e Deus não aceita oferta imunda. Então Deus mesmo providenciou a sua oferta. Não quero estragar o Natal dos irmãos, mas o meu é assim. Jesus veio para salvar, mas para isso Ele precisava, para nos dar graça, precisava passar pela desgraça. Por isso que o Natal é sem graça. Que Deus nos abençoe, amém?